Olá, bom dia! Hoje estou aqui para conversar um pouco mais sobre um assunto principal na sociedade brasileira, principalmente a música brasileira. Então, esse assunto é bem importante e muito interessante também. Muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre o que é a música brasileira, porque ela é importante, especialmente como ela é hoje em dia. Então, quando eu estava me preparando para conversar mais sobre a música brasileira, eu li dois artigos bem interessantes que me informaram muito. E, o primeiro desses dois artigos se chama A Atual e Pobre Música Brasileira, escrito pelo Gilmar Santos, que faz parte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O segundo artigo foi escrito por Paulo Germano e esse artigo se chama O Sertanejo Universitário, Música Ruim ou Sucesso Merecido. O debate vem desde o tempo dos Beatles. Mas primeiramente eu vou conversar mais sobre o artigo do Gilmar Santos. Então, o autor começa esse artigo referenciando uma dupla sertaneja que se chama o Vitor e o Léo. E esse Vitor e o Léo dizeram um pouco tempo atrás que não deixaria meus filhos ouvirem a maioria das músicas sertanejas atuais. Pornografia e sensualidade excessiva em canções não são para criança ouvir. Então, usando essa frase, o Santos, ele expressa a opinião que hoje em dia as músicas, especialmente a música popular brasileira, glorifica muitas coisas que ele considera de ser muito ruins. Por exemplo, a violência e o desrespeito às mulheres e ostentação, e a imoralidade, sexualidade, um monte de coisas. Desculpa, muitas coisas. E ele fala que isso faz ele ficar muito triste, porque a música das épocas passadas, ele fala, era muito diferente. Em contraste dessas músicas atuais, ele referencia a duas canções que ele considera de ser muito inspiradoras. Essas canções são Deus lhe pague, de Chico Buarque, e Geração Coca-Cola, de Legião Urbana. Ele fala que essas canções realmente mudaram o mundo. A primeira, o Deus lhe pague, ele satiricamente referencia a ditadura militar que estava acontecendo naquela época no Brasil. E a segunda, Geração Coca-Cola, faz uma crítica do consumismo no Brasil, especialmente quando a cultura americana estava começando a ficar mais forte nas vidas dos brasileiros. E, em contraste com essas canções revolucionárias, o Gilmar Santos, ele fala que as músicas de hoje, que somente se interessam com vulgaridade, a erotização, ele fala que essas músicas se dependem nessas coisas em vez da criatividade, da cultura e das tradições. Então, ele faz um apelo e ele quer muito que a sociedade brasileira possa sair dessa cultura que eles estão vivendo agora. E ele pede que a sociedade brasileira possa realmente se esforçar para que a música e os outros aspectos da cultura possam promover os valores bons e também tentar realmente ser coisas diferentes, coisas que mudam a sociedade, coisas que são fontes de mudança, se isso faz sentido. E quando eu estava lendo esse artigo, eu me concordei com muitas coisas e acho que a pornografia, a sensualidade e a violência não são coisas para não somente as crianças ouvirem, mas também o mundo em geral. Acho que tem tantas coisas boas no mundo, não faz sentido que a gente somente busque pelas coisas ruins, mas ao mesmo tempo, o Santos, ele faz um apelo por esta
essa revolução cultural aconteça, mas ele não dá ideias específicas para como isso pode acontecer. Então, é simplesmente um sonho bom, mas um sonho sem alicerce, sem plano. Então, não tem muita probabilidade que esse sonho vai levar a feito muita coisa. Mas, agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre outro artigo, o artigo do Paulo Germano. Então, o Paulo Germano, ele começa esse artigo se referenciando a um outro jornalista que já diz... sempre tivemos... desculpa, o nome desse outro jornalista é o Juarez Fonseca. O Juarez Fonseca, ele diz... Sempre tivemos música boa e música ruim no Brasil, mas de uns tempos para cá, pelo menos 90% do que as gravadoras lançam é totalmente descartável. Então, do ponto de vista deste Juarez Fonseca, a música atual não vale a pena de escutar ela, porque ela não promove nada boa e também ela não é criativa no jeito que é criado, muitas coisas assim. Mas o Paulo Germano, ele faz um ponto muito interessante. Ele fala que sempre, através de toda a história, tinha as épocas em que a música daquele tempo foi considerado de ser uma coisa sem valor, uma coisa simples, uma coisa de idiota, para ser muito franca, mas que nas épocas depois disso, essas mesmas músicas se tornaram uma coisa revolucionária. Por exemplo, ele referencia o Chico, o Jovem Guarda, a samba. Ele fala que todas essas músicas hoje em dia são reverenciadas, mas que no tempo que eles se originaram, eles não tinham muito apoio da sociedade mais alta. Ele fala que a música sertaneja realmente é popular porque se dá bem como ambiente de fazer show, porque é uma música bem energética, uma música bem sensual, coisas assim. Então ele fala que faz sentido que é popular hoje em dia. Ele não dá uma opinião bem franca de se ele gosta da música sertaneja ou não, mas ele se conclui com dizendo: é uma forma de ver o mundo, simplesmente isso. Então, para eu concluir, eu gosto muito desse ponto de vista do Paulo Germano. Ele não é bem por esse lado, mas ele está no meio, sabe? Talvez ele não é muito fã da música sertaneja, mas ele reconhece que pode ter mérito por outras pessoas. Então, por final, eu acho que não é muito importante que se a música é simples ou se a música é bem popular com as massas ou não, sabe? Com a maioria da população. Eu acho que é mais importante que a música promove um estilo de vida que é boa, um estilo de vida que pratica moralidade, não a imoralidade, e que a música fala sobre as coisas boas do mundo, porque hoje em dia tem tantas coisas que não são bons, tantas coisas que possam fazer-nos ficar preocupados, ou bravas, ou tristes. Então, por final, eu sou muito grata pela chance que tive de falar um pouco mais sobre a música brasileira. Espero que foi muito informativa para todos vocês. Espero que vocês tenham um bom dia. Tchau, tchau.